forte. Marcos Leonardo no São Paulo, não. Você não voltou há 6 meses no tempo. Você não voltou há 6 meses no tempo. Novamente, sim. Voltaram a falar de Marcos Antônio no São Paulo. É importante trazer, eu já vou, né, já vamos conversar sobre isso, mas o que acontece? O porquê, de novo, o nosso querido ML99 está sendo falado no São Paulo, meu povo. Eu confesso que eu não tenho paciência para uma nova novela de Marcos Antônio. Um dos períodos que eu me estressei na janela de transferências, na cobertura do São Paulo, foi isso. Só que o que aconteceu? E é um movimento nas redes sociais. E acho que até se fosse a gestão Casares, acho que a gente poderia acreditar de se iludir, mas eu não acho que o Maciz é muito pé no chão. Só que o que acontece? O Marcos Leonardo, depois daquela negociação que não aconteceu no São Paulo, ele ficou lá no Al Hilal e começou a fazer gol pra caramba. Fez gol pra caramba e tudo mais. Só que aí agora, de novo, querem que o Marcos Antônio... E na época eu também ficava toda hora, Marcos Antônio, Marcos Leonardo. Aí ficavam, todo mundo. Aí agora o Marcos Leonardo, ele estava sendo negociado pelo Al Hilal. Ele estava em negociações com o Napoli, acabou não avançando. E aí ele estava tudo certo para fechar com o Atlético de Madrid. Tudo certo, tudo encaminhado, faltava ali os pequenos detalhes ali para o Marcos Leonardo ser reforço do Atlético de Madrid. E ele ia ser emprestado por 6 meses, e aí tinha uma opção de compra de 40 milhões de reais. Só que aí, meu povo, não aconteceu essa negociação. O Atlético de Madrid recuou nessa possibilidade. E aí, meu amigo, o que acontece? Aí todo mundo já começa. Porque aí hoje, logo depois da desistência do Atlético de Madrid, o Al Hilal contratou o Benzema. E, obviamente, o Marcos Leonardo perde espaço. E aí começou um movimento nas redes sociais, eu vou até olhar se ainda está entre os assuntos mais comentados. Nos meus posts, eu compartilhei a live, por exemplo, tá lá o pessoal, olha lá. De novo, Marcos Leonardo. Deixa eu dar uma olhada nos Trending Topics do Twitter para a gente ver aqui, assuntos do momento. Em 5º lugar, Marcos Leonardo. Assuntos do momento no X. Eu não tô mentindo, não, ó. Tá aqui, ó. Vai focar? Não vai. Mas tá aqui, ó. O assunto mais comentado é a Jordana. É a do BBB, né? A Juliette é o segundo. Por que a Juliette está em segundo assunto mais comentado? Eu não faço ideia. O Admar é o terceiro. Não sei quem é o Admar. É esporte. Será que é o Admar do Vasco? Deve ser o Admar do Vasco. Em quarto tá CBL OL na ilha, que eu não faço ideia do que é. E em 5º lugar, o Marcos Leonardo. E aí na aba Esportes também está lá entre os assuntos mais comentados. E aí, quando os torcedores do São Paulo começaram a ver essa notícia, já começaram o movimento. Marcos Leonardo, Superbet. Vai lá, Superbet. Banca lá, Superbet. Bora lá. Aí começou um movimento, uma orquestra nas redes sociais para a Superbet ajudar a pagar essa contratação. É óbvio que, não tem nada, e 2, eu não me iludiria com isso, gente. De verdade. Eu estou trazendo aqui porque é um assunto que está todo mundo perguntando. Mas eu não me iludiria sobre o Marcos Leonardo. Eu acho que é pé no chão. Pé no chão. O São Paulo não tinha dinheiro. Aliás, tinha dinheiro, né? Só que supostamente foi para outros bolsos que não a do clube. Mas o São Paulo não tinha dinheiro para a contratação do Marcos Leonardo na época e agora não mudou. E a Superbet, eu até entendo que o pessoal começa a levantar essas teorias, porque o salário do Oscar era 2 milhões. Se o Oscar não tá mais, vamos colocar essa grana no Marcos Leonardo. Mas assim, não é assim que as coisas funcionam, tá? De verdade, eu acho que assim, se você for levar para um lado lúdico, para um lado de brincadeira, só para zoar, eu acho que é legal. Agora, já começar a entrar numa neura de que é possível começar a pressionar, porque o Maciz, ele tá agora num início de mandato. E ele vai fazer uma austeridade financeira do clube, ele não vai tomar esses passos tão largos assim para contratação.
do Marcos Leonardo. E o Al Hilal iria emprestar o Marcos Leonardo para o Atlético de Madrid. Entendeu? Para o Atlético de Madrid, com 40 milhões de euros na opção de compra, que acho que era obrigação, alguma coisa assim. Então, gente, nada. E aí, conversando com as pessoas lá, né? Porque eu sou um curioso. E não. Curioso é meio pesado, né? Que aí vem aquela piadinha. Eu sou apurador. Melhor, né? Porque curioso fica lá, né? O curioso ele sempre acaba, né, se ferrando nessas situações. E aí, só por uma curiosidade mesmo, eu fui conversar com o entorno, com as fontes que eu tinha lá do Marcos Leonardo daquela ocasião, e o mercado brasileiro só por uma venda, tá? Pelo menos por hora é só por uma venda, e sim, o Flamengo tá de olhaço na contratação do Marcos Leonardo. E o Flamengo tem 30 milhões de euros para contratar um novo centroavante, né? E tudo bem que eles contrataram ali o Paquetá, e aí eles podem segurar uma grana neste momento, mas, cara, para o mercado brasileiro, aquela situação do Marcos Leonardo era muito específica. Naquela ocasião, as coisas poderiam ter acontecido. Não aconteceu por pouco, mas eu não me iludiria agora, de verdade. Eu acho que o Marcos Leonardo é uma contratação para um outro momento. Vamos cuidar aqui da nossa casinha, bora cuidar aqui das nossas finanças, vamos pouco a pouco, vamos apostar no Paulinho, vamos apostar no TT, vamos apostar, sabe? Vamos com os pés no chão, para quem sabe daqui a 2, 3 anos a gente possa arcar com uma contratação dessa. Mas eu só tô trazendo porque muita gente comenta e já virou trending topics, e eu não me iludiria, tá? Ficaria com meus pezinhos no chão, tranquilo, entendeu? E repito, é um conselho que eu dou, tá? É um conselho que eu dou. Não se iluda. Se você quer levar pro lado de uma brincadeira, beleza, eu acho que vai ser bem legal, vai ser divertido. Você dá uma public... Eu não brinco com isso, porque redes sociais você sabe como são. Aqui a gente pode brincar. Que o Marcos Leonardo vestiria a 9 do São Paulo e fardaria de gols, era surreal. É um Marcos Leonardo, menino Davi. Você é louco, não tem como. Eu vou botar o funk aqui. Mas assim, se eu twittar qualquer coisa, se eu postar qualquer coisa, você sabe que a galera não vai levar por esse lado. Então, assim, eu não me iludiria, de verdade. Seria lindo, maravilhoso? Seria, pô. Seria incrível ter o Marcos Leonardo. Mas não tem como, né? Já pensou? Já pensou? O que eu me iludi com o Marcos Leonardo naquela janela é brincadeira. Ó, vai! Já pensou? Vai! Vai! Se cair no Morumbi! Eu vou parar, senão eu vou me iludir. Eu vou me iludir. Parou. Vamos manter aqui novamente a seriedade deste canal. Eu já tô aqui, ó. Pô, deixa eu mandar mensagem pro Macis. Eu vou falar, Macis, pelo amor de Deus. Contrate, me iluda. Eu quero ser iludido. Mas brincadeiras à parte, não vai, tá? Até do que... Eu posso contar alguns bastidores daquela primeira negociação. Cara, de verdade, eu acho que eu nunca vi um jogador abrir mão de tanta coisa como o Marcos Leonardo naquela época. De verdade. O cara abriu mão, ele chegou no momento que ele falou, cara, o copyright, vai que... pega o meu salário e doa para os caras. Fala que o Marcos Leonardo, ele abriu mão de receber esse salário do Al Hilal. Ele receberia um salário, de Alisson no São Paulo, até menos do que o Alisson. E aí depois, no finalzinho, ele chegou e falou, cara, eu abro mão, fica tranquilo, abro mão, dá essa grana para os caras. Então o Marcos Leonardo, ele fez de tudo para poder jogar no São Paulo. E todo mundo ficou com a impressão, e as pessoas próximas ao Marcos Leonardo, que, cara, ele ficou com vontade de jogar no São Paulo, sabe?
eu não duvido nada que no futuro não muito distante ele jogue no São Paulo. Óbvio, agora ele pode jogar no Flamengo, se for, sei lá, algum time que tenha contratação, que queira a contratação e tenha a bala. Mas é incrível, como parece que o Marcos Leonardo ele criou uma identificação com o São Paulo mesmo sem jogar. Então, acho que um dia ele joga no São Paulo. Um dia ele vai ser o jogador de São Paulo. Mas por agora, não, tá, gente? Vamos ficar no lado da brincadeira, vamos ficar com o lado lúdico, vamos dar uma zoada, vamos brincar aqui como eu brinquei. Agora, para contratar, acho que aí a gente já queima algumas etapas, tá? E até conversando com o pessoal do Marcos Leonardo, ele já estava com tudo pronto para ir para o Atlético de Madrid. Estava muito empolgado com a possibilidade, mas não rolou. E aí eles vão tentar alguma coisa lá no Al Hilal. Vão tentar alguma negociação, vão tentar alguma coisa ali para que ele possa ser utilizado, já que o Benzema chegou, né, pai? O Caio Alisson, dirigente que vazou essa negociação ano passado, foi demitido? Cara, de verdade, até hoje eu não sei para quem foi a indireta do Casares. Até o André Hernan se sentiu na época, né? E deu umas no presidente também. Muita gente atrela o vazamento ao Belmonte. Porque o Belmonte ele conversava com jornalistas, né? Mas ele não vazava, não é que ele vazava tudo, ele conversava com jornalistas. Tinha coisa mesmo que eu perguntava e ele fugia. Então, o Belmonte ele não era. Eu acho que ele ficou muito com a cara de que tudo o Belmonte vaza. E não era bem assim. E olha que eu não tô aqui fazendo uma defesa aqui, sendo guardião do Belmonte, não, tá? É só que tem coisas que eu acho que não cabe. Porque às vezes até o staff acaba vazando, né? Eu, por exemplo, já descobri um monte de coisas com o staff, entendeu? E o staff gosta disso, porque valoriza o atleta. Então, assim, falar quem vazou, eu acho que é muito incompetência acho que não foi o vazamento que atrapalhou, acho que foi muito a incompetência do São Paulo mesmo, sabe? De coração. A incompetência do São Paulo de não conseguir a contratação, de não conseguir convencer os caras, entendeu? De não ter esse poder de conseguir barganhar. Então, enfim, acho que é mais ou menos De por aí. 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Diego Fernandes vem aí. O que pensa o mandatário, o empresário que tem se mexido bastante nos bastidores nos últimos meses para tentar, de fato, entrar no São Paulo Futebol Clube? Ponto importante primeiro, né, a trazer a entrevista lá do Arquibancada Tricolor, inclusive 1h30 ali eles bateram papo com o Diego Fernandes. A gente vai trazer um pouquinho, eu não vi ainda a entrevista, né, eu vi no finalzinho, eu vi ele pegando ali o Bayern de Munique, que foi logo depois da live, né? A gente estava em live, então eu peguei um pouquinho ali dele falando do Bayern de Munique, do modelo do Bayern de Munique, e aí depois a Flávia chegou aqui, a gente teve que fazer algumas coisas, eu ainda vou acompanhar na íntegra, mas eu quis acompanhar esse hype, né, do Diego Fernandes para a gente trazer um pouquinho de informações sobre o que a gente tem. Primeiro importante, tem aquele dia, né, que ele já estipulou que vai ser o São Paulo Day, onde ele vai apresentar um projeto. Está muito claro, pelo que a gente conversa, de que ele quer algo baseado na SAF do Fluminense. Quer juntar alguns investidores que torcem para o clube, ele também tem alguns parceiros fora do país, para fazer esse aporte financeiro e ele seria o CEO. O Diego Fernandes, por mais que ele tenha entrado com o título para se tornar sócio do São Paulo, ele não quer entrar na política do clube. Isso aqui, sinceramente, para mim isso é mais conversa, é mais papo do que propriamente ele não querer entrar na política, porque ele vai ter que entrar na política. A não ser que ele venha depois com uma proposta totalmente assustadora no ponto de vista positivo, ele vai ter que entrar na política. E o que eu tenho de informação é que ele já tem conversas. O Diego Fernandes, ele conversa com vários conselheiros de oposição, de situação. Ele, por mais que ele não tenha virado um conselheiro do clube, ele conversa com as pessoas. E se ele negar isso, é negar o óbvio. E aí do que a gente tem de informação é que o Diego Fernandes estaria se aproximando e entendendo quem seriam os candidatos do São Paulo à presidência do clube para ser, quem sabe, usado, por que não, como uma campanha eleitoral para que quando for eleito o novo presidente do São Paulo, caso tenha o apoio do Diego Fernandes, eles já comecem a correr nessa questão de se tornar SAF. Importante trazer que isso não vai acontecer na gestão Maciz.
O Massis ele não vai participar desse processo da separação do clube do social para do clube para o social, ou seja, se tornar uma SAF. E aí a gente tem que trazer a SAF, né, que é a Sociedade Anônima no Futebol, não necessariamente é uma SAF que vai ser vendida depois. Enfim, tem vários modelos que podem ser aplicados dentro do São Paulo Futebol Clube. Só que o Massis ele não quer participar disso porque, na visão do Massis, primeiro, o Massis ele é contra SAFs, mas ele entende que é um modelo que vai acabar sendo natural daqui para frente. Isso é praxe, por mais que ele seja um pouquinho da velha guarda, do associativo, ele também não é um negacionista completo, ele entende que não, pera, eu não concordo, não gosto, mas eu sei que é o futuro. Então é mais ou menos essa ideia que o Massis tem das SAFs. E ele não vai participar desse processo, ele não quer participar desse processo, ele não vai fazer com que esse processo aconteça durante a sua gestão. A ideia do Massis está totalmente focada na profissionalização do clube, no futebol, e ele está deixando as questões políticas de lado, porque por mais que ele seja um conselheiro, ele não quer ser reeleito, ele não participa das questões políticas, ele é meramente uma pessoa que é respeitada por todos, que faz ali as suas questões de conselheiro, mas ele não quer participar do dia a dia da política. E isso, querendo ou não, é um cunho político. Por mais que tenham vários conselheiros que estão no entorno do Massis querendo essa transformação de SAF, ele vai deixar esse papo para o próximo presidente. Então o Diego Fernandes, que vai usar cada vez mais o público, o torcedor, trazendo esse roupante de que fui o cara que trouxe o Ancelotti, fui o cara que fiz o impossível, trouxe o maior treinador de todos os tempos, ou um dos maiores treinadores de todos os tempos, para a seleção brasileira. Então eu salvei a seleção brasileira, eu vou salvar o São Paulo. E essa é a ideia do Diego Fernandes, é esse marketing que o Diego Fernandes quer implementar, porque ele sabe que ele tendo o apoio popular, fatalmente terá uma pressão muito grande para que ele se torne um futuro investidor dentro do São Paulo. Sei até que ele tem uma aproximação, está tentando uma aproximação com o Pinotti. O Pinotti ele até fala publicamente, podemos dizer assim, de que ele ainda não vê um cenário para ele ser candidato, mas eu acredito que é mais ele se desviando do assunto do que propriamente ele não querendo ser candidato, porque internamente todo mundo fala que fatalmente ele será esse candidato. Fala-se ali, acabou perdendo força nos últimos dias, nos últimos meses e semanas, do Carlos Belmonte também se tornar o candidato. Fala-se também de um outro candidato da oposição, e aí tem nomes fortes como Forjás, Flávio Marques, Marcelinho Portugal Gouveia, enfim, tem Marcelo Pulpo também, que é um nome que tem ganhado cada vez mais força, o próprio Outen Aires é um nome que se ventilou por muito tempo de se tornar presidente. Então o Diego Fernandes, por mais que ele fale que não vai entrar na política, ele vai entrar, indiretamente ou diretamente, porque ele já tem conversado justamente com conselheiros. O que ele não quer é entrar na política dentro deste modelo que o São Paulo tem. Agora, ele vai precisar... Belezinha? Bom, eu preciso falar sobre duas questões de mercado. Vamos trazer um bastidor político. O Arim Massis nomeou o Caio Forjás como assessor jurídico do São Paulo e também o Miguel Souza como o diretor adjunto do Clube Social. E por que é importante a gente trazer esse movimento? Olha, eu balançando de novo na cadeira, eu preciso parar com isso, tô com tique. Porque isso é um movimento interessante, porque são duas pessoas declaradas da oposição. E o Massis, a gente sabe que ele era a situação até pouco tempo com o Júlio Casares. E isso é uma prova do que o Massis, uma prova concreta, de que ele realmente está tentando formar uma coalizão única. Neste momento, a ideia do Massis é contar com todo mundo, todos os conselheiros possíveis. E o Miguel, ele realmente, sempre foi contra o Casares, ele é uma pessoa que tem um respeito muito grande por pessoas da oposição, e o Caio Forjás, ele foi um dos três que falaram ali contra o Júlio Casares no dia do impeachment. E o Forjás, a gente já recebeu aqui o Forjás aqui no nosso canal, tem a nossa entrevista com o Forjás, é só você procurar aí, Caio Forjás, Alexandre Vieira, você vai encontrar a nossa entrevista. Ele é um cara que ele sempre se mostrou muito lúcido e totalmente contra a gestão Casares, ele tem sido uma das pessoas que mais tem querendo ir atrás das pessoas do Casares, ele tem se aproximado muito com o Massis, e ele tem sido, até para vocês entenderem um pouco de oposição, na minha visão, tá? E aí o espaço, eu tenho o contato de todos eles, o espaço está aberto para eles falarem, Alex, forçou a barra aqui um pouquinho, mas do que eu tenho de informação, o Flávio, ele é um opositor, claro, mas ele é um pouco mais ameno, ele é um pouco mais moderado, ele é um opositor um pouco mais conservador, até no tom dele, ele sempre ele usa de um palavreado um pouco mais refinado, até na hora de dizer mal de alguma coisa, até na gestão Casares, você nunca vai ver o Flávio subindo um pouco um tom, ele é um tom assim mais sereno. O Marcelinho Portugal Gouveia está no meio termo. Já o Forjás é um cara mais elétrico, é um cara mais firme, é um cara que realmente cutucava o tradicional vídeo. Ferreirinha tem duas sondagens do futebol turco, o Besiktas e o Trabzonspor. Essas duas equipes têm conversado com o staff do jogador, ele é agenciado pelo Júnior Pedroso, da 4com M,
o mesmo empresário de Pablo Maia e Lucas Moura, eles têm conversado com o staff do jogador desde o fim da temporada passada. No meio do ano passado, o Besiktas chegou a procurar oficialmente o São Paulo, só que a proposta naquela ocasião era de empréstimo com opção de compra. O São Paulo recusou veementemente, o Besiktas tinha ficado de vir com uma proposta oficial, mas acabou não indo. Depois eles até foram para cima do Everton Cebolinha e também acabaram não conseguindo essa contratação. Até só um extra, o Besiktas também ainda conversa com o Everton Cebolinha, mas nada muito mais forte. E aí o Besiktas ainda conversa com o Ferreirinha, conversa também com o Pablo Maia, mas as duas conversas estão no mesmo tom. O Besiktas sempre tem mostrado para o staff uma vontade muito grande para a contratação, até sinaliza valores de 6 milhões de euros, e que na visão do Besiktas seriam bons valores, e há um entendimento de que se essa proposta chegasse pela situação atual financeira do clube e pela idade do Ferreirinha, a gente já está falando de um jogador de 27, 28 anos, então seriam bons valores na visão de todos ali com que eu conversei sobre essa possibilidade, só que quando chega na hora de realmente botar tudo no papel e enviar o São Paulo, até agora não. Então é uma possibilidade de no meio do ano o Besiktas vir de fato com uma proposta oficial para cima do Ferreirinha. O jogador está feliz no São Paulo, o Ferreirinha não pensa em sair, ele é muito São Paulino, tá? Até é o que a gente conversa de algumas pessoas internamente, às vezes o Ferreirinha parece uma criança dentro do São Paulo, né? Um cara que realmente tem gosto de ir todo dia treinar, de vestir a camisa do São Paulo, ele é muito São Paulino mesmo, desde criança, e ele está muito feliz com essa conquista dele conseguir vestir as cores do clube do coração. Então não haverá uma forçação de barra, muito pelo contrário, o Ferreirinha ele ama o clube e não vai querer forçar a barra, mas óbvio que uma boa proposta pode convencer a todos, inclusive a sinalização para os vencimentos do Ferreirinha seriam bons valores, seriam bem mais do que ele ganha hoje no São Paulo, só que, repito, essa proposta não chegou. O Trabzonspor é uma equipe que está até mais forte no interesse, só que, de novo, não veio uma proposta oficial e aos mesmos valores, 6 milhões de euros. O Trabzonspor chegou no início do ano também fazer um contato um pouquinho mais forte, ficou de fazer uma proposta oficial, só que essa proposta também não chegou. E aí o São Paulo afirma veementemente que não chegou nada, que sabe que o atleta é valorizado, que coisas sempre chegam para os atletas, só que enquanto não chegar nada oficial, o São Paulo não vai comentar ou falar oficialmente sobre o tema. Já o lado do Ferreira acredita que também ele está feliz no clube e vão só aguardar a janela do meio do ano para ver se vem uma proposta oficial para o jogador. Repito, ele está feliz no clube, quer buscar espaço com o Crespo, entende que tem sido uma peça importante, uma peça de rotatividade, uma peça que pode ajudar, que pode agregar. Tem perdido um pouco de espaço até pro Luca, né? Na partida contra o Palmeiras, o Luca, que foi o titular, mas no último jogo, por exemplo, contra o Santos, foi ele que entrou e não o Luca. Então tem feito parte dessa rotação aí que o Crespo tem adotado para o seu sistema de jogo. Se essa proposta chegar, você venderia o Ferreirinha? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Para fechar, exclusivo, eu acho, né? Acho que não sei se alguém deu essa informação, então acho que é exclusivo. O staff do William Gomes acredita que uma proposta de 50 milhões de euros deve chegar ao Porto na janela do meio do ano. O jogador está muito valorizado no mercado da bola, no campeonato português, e já há algumas sinalizações para chegarem propostas importantes no meio do ano. Essas sinalizações, essas sondagens já começam agora, mas é claro, o mercado europeu mais forte é no meio do ano. Então, como o William Gomes tem sido destaque do Porto, ele já tem chamado a atenção de muitas equipes do futebol europeu. E há um entendimento de que o Porto venderia o William Gomes por algo em torno de 40 a 50 milhões de euros, a depender também de como funcionaria essa dinâmica dos vencimentos. E por que um valor tão alto? Justamente porque o São Paulo tem 20% desses direitos. Então, se a gente for falar de uma venda de 50 milhões de euros, dá mais do que 300 milhões de reais, e o São Paulo, por ter 20% dos direitos do jogador, ganharia 62 milhões de reais. Repito, se uma proposta de fato chegar à mesa do Porto nos valores de 300 milhões de reais, o que daria 50 milhões de euros, o São Paulo, por ter 20% dos direitos, não é mais-valia, é direitos mesmo do jogador, o São Paulo teria 62 milhões de reais na conta aí na janela do meio do ano. Do que eu tenho de informação, tá? As equipes que estão mais fortes, os locais, né? Porque não me deram equipes, falaram que, por enquanto, como está numa situação inicial, eles preferiram não revelar os clubes, mas que as principais sondagens vêm de 2 locais. E olha que interessante, as sondagens mais fortes vêm do futebol inglês e também do futebol saudita. Parece que vai ter uma reviravolta aí no mercado saudita, porque eu até perguntei, né? Eu falei, pô, mas a Arábia Saudita, o Cristiano Ronaldo lá tava pé da vida, lá que não tô investindo tanto. Enfim, perguntei, né? Fui entender mais detalhes. Mas essa pessoa com quem eu conversei me falou que o mercado da Arábia Saudita, os próximos mercados, eles vão investir cada vez mais em jogadores mais jovens. A ideia não é mais pegar os jogadores em fim de carreira e trazer para a Liga Saudita jogadores mais jovens. E aí eles já receberam essas sondagens aí importantes, já avisando a janela do meio do ano, que é onde a Arábia Saudita também deve ir mais forte buscando alguns jogadores. Então, repito, 50 milhões de euros é uma sinalização que aconteceu para as pessoas do William Gomes. É bem plausível que essa proposta chegue
no meio do ano. Até uma outra pessoa com quem eu conversei, que está ali mais antenada, não é staff, é uma outra pessoa próxima ao William Gomes. Não é pessoa de staff, de assessoria dessa vez, nada nesse sentido. Que até ela chegou a ver em vários portais portugueses de que o Porto aspirava o William Gomes ser a maior venda da história do Porto. Se eu não me engano, a maior venda da história do Porto foi o Otávio, que ele foi vendido por 60 milhões de euros. Não acho que deve chegar a tanto, até porque, por exemplo, o Luiz Dias foi por 47 milhões ao Liverpool, então eu não acho que vai chegar a tanto, mas com esse mercado inflacionado, né, quem sabe o William Gomes possa ser aí realmente a maior venda da história do Porto. Bom pra gente que a gente ganha uma graninha aí, fatura uma grana importante. Vamos torcer para que o William Gomes faça uns 6 meses aí melhores ainda do que ele fez esses 6 primeiros com o Porto e consiga um bom destaque para garantir uma graninha pra gente no meio do ano. Você está numa boa expectativa do William Gomes? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Vamos mudar de assunto aqui agora e vamos falar aí sobre a questão do Lucas Ramon, que a gente teve aí essa semana no São Paulo conseguindo a liberação dele junto aí com o Mirassol, né? Ele abriu ali mão de alguns valores que tinha para receber com o Mirassol, e o Mirassol, com isso, liberou ele para poder assinar com o São Paulo, tá? O que é que o São Paulo tá fazendo? O São Paulo tá agilizando aí para conseguir colocar ele no bid até hoje, terça-feira, porque o São Paulo já quer contar com ele, que ele fique como opção para o Crespo, já pro jogo do fim de semana contra o Primavera. É contra o Primavera, se não tô maluco, pelo Paulistão. Então você pode estar correndo contra o tempo para já regularizar ele no bid, né? Aparecer no bid aí, para estar disponível pro jogo contra o Primavera. Tá aí, ó. André Hernan. Expectativa do São Paulo é ter o Lucas Ramon no bid nesta terça-feira. Estando regularizado, ele vai ser inscrito no Paulistão e poderá ficar à disposição do Crespo para o jogo de sábado pelo Paulistão. Então é isso. Registrado o bid, depois se inscreve no Paulistão, aí ele vai estar apto aí a poder estrear pela equipe do Tricolor, né? Vamos ver como é que ele vai estar fisicamente, porque vale lembrar, para quem não tá muito ligado, ele não estava jogando no Mirassol esse ano, justamente porque ele assinou um pré-contrato com o time do São Paulo. Ele nem foi inscrito, se eu não me engano, no Paulistão pelo Mirassol. Eu sei que ele não jogou, consequentemente acho também que ele não foi inscrito. Aí conseguiu essa liberação agora, então é isso. Vamos ver se ao decorrer do dia aí o Lucas Ramon vai bidar, como a rapaziada gosta de falar aí, né? Sobre a questão da contratação, a gente já comentou bastante, né? Não vamos ficar aqui sendo repetitivo. A questão é agora ele ficar no bid para poder fazer a sua estreia pelo Tricolor. Beleza? Vamos seguindo aqui agora e pode pingar aí uma grana nos cofres do São Paulo com um cria de Cotia que é o Juan. Quem lembra do Juan? Que era super criticado do São Paulo, especialmente ali com o Zubeldia. Zubeldia que amava o Juan, o atacante. E ele era muito criticado aí. E, cara, o Lille da França tá interessado na contratação do Juan, tá? Ele tem 28 jogos na temporada, com 8 gols e 4 assistências. Eu vi informação ontem de que o Lille fez uma proposta de 15 milhões de euros, né? E o Gostep, né, acho que é assim que se pronuncia o nome do time dele, recusou, tá? Então chegou a proposta do Lille de 15 de euros, né? E o time dele foi lá e recusou. Tá valorizado no mercado, porque ele tá muito bem lá. E o São Paulo, como é um clube formador, o São Paulo tem um percentual, né? Aí por ser crítico a tia. Então, aliás, deixa eu corrigir que coisa. O São Paulo tem direito, né, a receber aí, porque o São Paulo tem uma porcentagem dele, né, de direito econômico, além de ser clube formador. Então, se ele é vendido para outro time, o São Paulo ganha um percentual, mais um mecanismo de solidariedade por ser o clube formador. Então, ele aí, a qualquer momento, pode ser negociado. Apesar que o time dele, o Gostep lá, recusou a proposta de 15 euros, ele segue valorizado e pode ser vendido aí em breve. 15 de euros. Ele que saiu de graça do São Paulo, vale lembrar. Isso aí, entendeu? Ele que saiu de graça aí, agora tá muito bem na Europa lá. E mesmo que ele não saia agora desse time que ele tá na Turquia, a tendência é que ele saia na próxima temporada, né? Porque ele tá muito bem lá e já tem outros times também interessados no jogador. Então, mesmo que não saia agora, a tendência é que ele vá para outro clube em breve. Aí, vamos seguindo aqui agora e pode pingar aí uma grana nos cofres do São Paulo com um cria de Cotia que é o Juan. Quem lembra do Juan? Que era super criticado do São Paulo, especialmente ali com o Zubeldia que amava o Juan, o atacante. E ele era muito criticado aí. E, cara, o Lille da França tá interessado na contratação do Juan, tá? Ele tem 28